Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Conmebol define uniformes para Mundial de Clubes Sub-20. Flamengo é procurado de última hora para vender multicampeão. Flamengo e Ceará jogaram ontem pelo Brasileiro Sub-20. Fim da novela, Flamengo comunica a time europeu que venda de zagueiro foi concretizada. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito bom dia. A Conmebol definiu nessa quarta-feira os uniformes para o jogo entre Flamengo e Olympiacos da Grécia pela final do Mundial de Clubes Sub-20. Os garotos do Ninho vão jogar com o uniforme número 1 principal da equipe. Por outro lado, o Olympiacos da Grécia vai jogar a partida com o uniforme branco do clube. O goleiro rubro-negro vai usar um manto sagrado preto, enquanto o adversário vai ficar com o uniforme amarelo. A decisão do Mundial vai acontecer no dia 24 de agosto, às 16 horas, no Maracanã. A equipe sub-20 do Flamengo se classificou para a final do torneio depois de vencer a Libertadores da categoria por 2-1 contra o Boca Juniors de virada, com gols de Lohan e Schola. Já o Olympiacos da Grécia ficou com a vaga europeia para a finalíssima, quando venceu o Milan da Itália por 3-0. A Arena da Floresta, situada em Rio Branco, no Acre, está sendo reformada com as obras em finalização. A reinauguração do estádio está prevista para setembro e vai contar com a presença do time sub-20 do Flamengo. Nessa quinta-feira, o presidente Rodolfo Landim anunciou a novidade em reunião na Gávea com o governador do Acre, Gladson Camelli, e o secretário de Estado de Lazer e Esporte, Ney Amorim. Segundo Landim, o time profissional também vai jogar no estádio em alguma partida do próximo Campeonato Carioca em 2025. Aspas, nessa segunda oportunidade, levaremos o time profissional e vai ser em um dos jogos da abertura do Campeonato Carioca, disse lá o presidente. O Landim revelou também que as tratativas com o governador aconteciam há algum tempo e destacou que é uma prioridade levar o Flamengo a várias localidades do país, como aconteceu nos jogos em Manaus, Belém e Aracaju no início do ano. Legal, gostei, parabéns, presidente. É isso aí, o Brasil inteiro precisa conhecer de perto os seus ídolos. Nessa quinta-feira, o Flamengo venceu o Ceará por 2-0 pela 17ª rodada do Brasileiro Sub-20, com gols de Iago e Zé Wellington. A vitória em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, garantiu aos comandados do Felipe Luiz uma vaga nas quartas de final da competição nacional. O Felipe Luiz colocou os principais jogadores do elenco para garantir logo a classificação para as quartas de final do Brasileirão Sub-20. O time inicial foi Lucas Furtado, Daniel Salles, Iago, João Souza e Zé Wellington, depois Jean Carlos, Caio Garcia, depois da Mata, Guilherme, Ryan Lucas, depois Gustavo, Lohan, depois Fabiano, Schola e Wallace Ian. O Flamengo abriu logo o marcador aos 6 minutos. O lateral esquerdo Zé Wellington chutou e a bola bateu na mão do zagueiro do Ceará. O árbitro marcou a penalidade, que foi convertida pelo zagueiro artilheiro e capitão do time, Iago. Aos 29 minutos, o artilheiro do time na temporada, Wallace Ian, foi expulso depois de encostar a cabeça no rosto do marcador adversário. O atacante rubro-negro não gostou de ter recebido um puxão do zagueiro e levantou encarando o jogador cearense e depois fez a ação que, na interpretação do juiz, se tratava de uma agressão. Após a expulsão, o Ceará saiu mais para o jogo, dando mais trabalho para o goleiro Lucas Furtado, o famoso Lucão. O Felipe Luiz fez uma ótima leitura da partida e colocou o zagueiro da Mata na segunda etapa. A mexida deu maior sustentação defensiva e liberou os laterais. E aos 9 minutos do segundo tempo, mesmo com 1 a menos, o Mengão ampliou a vantagem. O Lohan deu um lindo passe de letra para o Schola, que encontrou Daniel Salles pela direita. O lateral cruzou, rasteiro, e encontrou Zé Wellington, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 40 minutos, o Ceará teve um pênalti marcado a seu favor.
após a bola resvalar na mão do Ryan Lucas dentro da área. Mas o goleiro Lucão estava num grande dia e fez uma bela defesa para garantir a vitória e a classificação rubro-negra. Com a vitória, o Flamengo pulou para a terceira posição na tabela com 31 pontos ganhos, apenas atrás do Palmeiras e do Grêmio. Ao todo, o rubro-negro soma 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Vale lembrar que a classificação do Flamengo chega com a equipe com um jogo a menos do que os rivais. Por conta da enchente no Rio Grande do Sul, a partida válida pela sexta rodada contra o Grêmio vai ser disputada no próximo dia 17. A próxima partida do Flamengo é contra o Sampaio Corrêa pela 10ª rodada da Taça Guanabara Sub-20. O jogo vai ser no próximo sábado, às 10 horas. Pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira, dia 14, às 15 horas, horário de Brasília, fora de casa. E pela Copa do Brasil, o São Paulo conquistou a última vaga da competição para as quartas de final ontem, ao empatar em 0-0 contra o Goiás no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. Produção, coloca aí para nós os 8 classificados. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco da Gama. O Flamengo vai conhecer o seu adversário nas quartas de final da competição através de um sorteio. Porém, a CBF ainda não definiu a data e o horário desse sorteio. Os jogos estão previstos para acontecerem na última semana de agosto e na segunda semana de setembro. Ou seja, assim como nas fases anteriores, os jogos serão no sistema de ida e volta, com quem fizer mais gols na soma dos jogos vai garantir a sua vaga nas semifinais. É importante ressaltar que o critério do gol fora de casa não existe mais na Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, qual desses times aí classificados você gostaria que o Flamengo enfrentasse agora nas quartas de final? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer, em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, não custou nada e você me ajudou demais. Muito obrigado. Recentemente, o Leixões de Portugal resolveu procurar novamente o Flamengo em busca de um outro jogador. Trata-se do jovem ponta esquerda, Thiaguinho, que foi comprado do Náutico por 7 milhões de reais e até hoje não conseguiu se firmar com a camisa rubro-negra. É um bom jogador, mas não se firmou. Bastante criticado pela torcida, o Thiaguinho foi emprestado para o 13 da Paraíba, que disputa a Série C do Brasileirão. Fez boas partidas por lá e se manteve como titular na posição. O Leixões ofereceu ao Flamengo 400 mil euros, aproximadamente 2,4 milhões de reais, por um percentual do jogador. Até o momento, a diretoria rubro-negra ainda não deu uma resposta ao Leixões, que espera um sinal positivo para avançar nas negociações. A expectativa é de que a decisão do Flamengo seja informada nos próximos dias. Vale ressaltar que a equipe do Leixões está em processo de se tornar uma SAD, é a Sociedade Anônima Desportiva lá em Portugal, do Flamengo, né? Os dirigentes estão em estágio avançado de negociação para que o Mengão seja dono de uma parte do clube português. E nessa mesma vibe aí, conforme apurado pelo portal Fanáticos Fla, o Flamengo foi procurado de maneira oficial e formal pela Atalanta da Itália, que estuda avançar pelo lateral direito Wesley. O clube italiano sondou a situação do jogador, visando entender como ele está no time do Flamengo, além de obter referências sobre o seu comportamento dentro e fora de campo e os valores também para uma possível negociação. Até o presente momento, as conversas não avançaram, além da etapa das sondagens, com nenhuma proposta sendo apresentada até aqui. Apesar disso, existe sim a possibilidade de tanto Wesley quanto o Fabrício Bruno irem para a Europa nesse mês.
O lateral direito é cria das bases do Flamengo e já conquistou a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Carioca 2024 pelo time profissional. E o seu contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2025. O zagueiro Fabrício Bruno deve mesmo viajar para a França nos próximos dias para ser anunciado pelo Rennes. A partida contra o Palmeiras, que classificou o Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, deve ter sido a última dele com o manto sagrado. De acordo com o jornalista francês Olivier Salmon, especialista na Ligue 1, o Rennes fechou a contratação do zagueiro de 28 anos por 15 milhões de euros, 91 milhões de reais na cotação atual, sendo 13,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em metas a serem atingidas. O Fábio Melo, que é empresário do Fabrício Bruno, se reuniu com o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, em São Paulo para comunicar a resposta do zagueirão. Aspas, a família do Fabrício Bruno deu o aval para a sua transferência. Fecha aspas, disse lá o Olivier Salmon. Segundo a apuração, o Fabrício Bruno vai ganhar 20% a mais no Rennes do que os cerca de 700 mil reais que ele recebia no Flamengo. O contrato do zagueiro com o Rennes vai ser válido até junho de 2028. Notícias do Flamengo indicaram na última quarta-feira que a negociação estava perto de ser concluída. Afinal, o zagueiro do Flamengo havia aceitado a proposta francesa. Faltava apenas o Flamengo bater o martelo e decidir se venderia ou não o jogador. O camisa 15 jogou em 35 partidas nessa temporada, Fez um gol. A sua passagem pelo Flamengo somou 127 jogos, com 6 gols marcados e 3 assistências. Pelo Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos em 2022, e conquistou também o Campeonato Carioca nessa temporada. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez um bom negócio em vender o Fabrício Bruno? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui de coração. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!